telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Sim, que a glória de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo possa encontrar você e resgatar você daquilo que você está enfrentando. Uau! O Espírito Santo é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, e nós estamos juntos para entendermos um pouco mais sobre isso. Mas antes de nós estarmos de fato ouvindo o que Deus tem a falar, eu quero convidar você, caso você tenha algum pedido de oração, você queira alguma ajuda espiritual, se você quiser algum apoio espiritual, está aí o número que você pode nos contactar, que você pode ligar. Esse número é o número do Ministério Emanuel. Sim, estaremos com você em oração, oraremos com você e por você no nome de Jesus. Ok? Entenda uma coisa, o Senhor tem o melhor sempre para você. Mesmo às vezes as circunstâncias não pareçam de fato que é assim. Porque são muitas pessoas que desacreditaram da verdade de Deus. Mas nós estamos aqui firmes para dizer para você que o amor de Deus, ainda assim, Ele quer te resgatar. O amor de Deus, ainda assim, quer te alcançar. E o amor de Deus, ainda assim, te alcança no nome de Jesus. Ok? Abra sua Bíblia, vamos entender um pouco da palavra de Deus. O que você, de fato, tem buscado? O que você tem procurado? Qual a sua ansiedade? Você quer cura? O que você está buscando do Senhor? Você quer libertação? Você quer que sua família seja liberta? O que você tem buscado de Deus? O que Deus pode fazer por você? O que você pode fazer também para que isso se aconteça ou possa acontecer no reino espiritual para você? O que você tem buscado? Qual o seu almejo? O que você tem almejado em seu coração? Qual a sua dúvida? Qual a sua dor perante o Senhor Jesus? Você tem sofrido há muito tempo? Ok, o que você tem buscado? Eu convido a você a fazer uma reflexão diante de Deus, para que o Senhor possa te esclarecer as coisas espirituais. Lembre-se, a Bíblia diz que as pessoas naturais elas não conseguem compreender nada das pessoas espirituais, porque as pessoas espirituais se discernem espiritualmente. Então convido a você, juntamente comigo, a sermos espiritual no Senhor Jesus, para que você possa alcançar algo melhor para a sua vida nessa terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que eu convido a você. Também convido a você para abrir a sua Bíblia, pesquise comigo, estude comigo, deixe o Espírito Santo fazer o diferencial na sua vida. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo de número 8. Sim, versículo de número 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok, você vai pular agora lá para o versículo de número 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. Ok, nós vamos entender a esse respeito. Vida em Cristo Jesus. A vida em Cristo Jesus. Entenda uma questão sobre a vida. A vida talvez te ensinaram, talvez você aprendeu que após a morte existe um local, seja ele de repouso, que é o céu, seja ele de um castigo eterno, que é o inferno. Mas nós queremos nos concentrar em duas razões espirituais principais para a sua vida. Primeiro, a vida que você está vivendo. A vida que você está vivendo, quando eu falo isso, eu falo dessa vida na terra, no entendimento humano, sabe, no reino humano, no reino natural. O que você tem enfrentado na sua vida? O que você tem passado na sua vida? Como é que você tem enfrentado a sua situação?
Ok? Talvez você se sinta um guerreiro, uma guerreira, uma pessoa aguerrida na sua vida. Ok? Como você tem enfrentado a sua situação? Você talvez tenha buscado Deus em todos os lugares, talvez você não tenha encontrado, talvez você tenha encontrado. Primeiro, eu quero dizer para você uma coisa, que o reino espiritual, ele é real, independente de mim ou de você. Eu acreditando ou não, você acreditando ou não, ele existe. No reino espiritual, ele é verdadeiro. Quando eu falo de reino espiritual, recorde-se, eu já falei em outros vídeos, eu estou falando de um local, de um lugar, de uma localização. O reino espiritual é onde se divide dois reinos espirituais. Ou melhor, o reino espiritual se divide em dois. O reino espiritual divino e o reino espiritual satânico. Ok, entendemos sobre isso. Uau, isso é maravilhoso nós entendermos sobre isso. Por que é maravilhoso entendermos sobre isso? Porque a vida no reino natural, ela de fato é regida pelo reino espiritual. O reino natural não consegue sobressair ou se opor ao reino espiritual. Tudo de fato que o homem está vivendo é consequências de questões do reino espiritual. Acreditando eu ou não, acreditando você ou não, é uma realidade. Eu posso ter a doutrina que for, eu posso acreditar no que eu quiser. Ainda assim, a realidade é que existe um reino espiritual que governa o reino natural. O reino natural, ele não é baseado por conceitos, por doutrinas, por pensamentos, por inteligência, não é. O reino natural, ele de fato ele é regido pelo reino espiritual. O reino espiritual toca no reino natural o tempo inteiro. Seja para o mal ou para o bem. Quer para o bem, quer para o mal. O reino espiritual está agindo agora mesmo. Quando você está assistindo esse vídeo, o reino espiritual está agindo ou conspirando contra você ou ao seu favor. Então, o reino espiritual ele é real. Ok, entendemos sobre isso. Como está a sua vida? Como anda a sua vida? Entenda o que eu estou querendo dizer. Alguns acreditam que vida é o processo de quando se nasce até o término desse processo neste reino natural. Então, o percurso de quando nascemos até morrermos. Alguns acreditam nisso. Ok, isso é real, isso é verdade, até um certo ponto. Eu estou falando exatamente agora desse percurso, de quando você nasceu até o seu percurso que você irá morrer. É essa a vida, por enquanto, nós estamos falando. Ok? Como você tem vivido, o que você tem enfrentado, que tipo de situação, enfermidade, doença, perseguição, ódio, raiva, dores do seu passado, o que você tem enfrentado? A sua vida nesse percurso, o que você tem enfrentado? Eu sei que se você fosse falar para mim, na sua vida, daria um livro. Assim como se eu fosse falar para você, a minha vida, daria um livro. Então, o que você tem enfrentado na sua vida? O que você tem passado na sua vida? Porque de fato você tem buscado alguma alternativa de alívio para a sua vida? Ou você tem buscado algum conhecimento do reino espiritual? O que tem acontecido com você? Então a palavra de Deus ela é clara. E nós estamos falando do reino ainda natural. Estamos falando de mim e de você. Do reino natural, aquilo que você pode ver, tocar e sentir. O reino espiritual você não pode ver, a não ser pelos olhos do seu coração, como diz a palavra. Você só pode ver o reino espiritual pelos olhos espirituais. Por isso que os homens naturais não conseguem compreender o reino espiritual. Porque eles não conseguem ver naturalmente o reino espiritual. Eles não conseguem tocar no reino espiritual. Então para eles é intocável, não existe. Eu não consigo ver, não é verdade. Então por isso que os homens e as mulheres naturais, eles vivem em uma dificuldade de entender a respeito do reino espiritual. Mas aqui, onde nós lemos, no versículo de número 1 do capítulo 8 de Romanos, diz assim: portanto, agora já não há condenação
para os que estão em Cristo Jesus. Uau! Uau! O apóstolo Paulo fala, agora já não há condenação. Quando ele fala agora, ele não está se referindo de antes. Ele não está se referindo de amanhã. Ele está se referindo de hoje, do exato momento em que você começa a compreender o reino espiritual. Quando você se entrega para Jesus, você se entrega animado, animada, você quer deixar o vício de lado, você quer deixar a prostituição de lado, a mentira de lado, você quer deixar as dores do passado para trás. Uau! Então o apóstolo Paulo está falando do agora. A minha pergunta no início foi, como está a sua vida agora? Como você tem vivido a sua vida no hoje? O que está acontecendo com você agora? Qual inquietude, inquietação que está afligindo você? O que está acontecendo no seu casamento agora? O que está acontecendo com seus filhos agora? O que está acontecendo com você agora? Apóstolo Paulo diz assim, que, portanto, agora não há condenação. Já não há mais uma condenação. Não há condenação para você, talvez você tenha vivido a sua vida se condenando por um erro. Sim, por um erro que você cometeu lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude ou algo um pouco mais próximo de você. Talvez você já se condenou tanto e você não sabe mais o que fazer. Mas aí vem um versículo que pode te ajudar no agora. No exato momento agora. A Bíblia diz, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para aqueles que estão com Cristo, e sim em Cristo. Veja que o apóstolo Paulo coloca um tempo, que é o agora, e coloca uma localização, que é estar em Cristo Jesus. A localização é você estar encontrando-se dentro de Cristo Jesus, sabendo e entendendo o que é o reino espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão vivendo no agora, tentando viver o reino espiritual, mas vivendo o agora natural. Outros estão buscando o reino espiritual maligno no agora. Sim, outros estão buscando subterfúgios espíritas, subterfúgio de entendimento de bruxaria, subterfúgio de entendimento de mantras. Eles querem ficar naqueles mantras, naquelas meditações longas, para, se possível, conseguir um entendimento espiritual. Essas pessoas, de fato, no agora, estão vivendo no reino espiritual maligno. E outras estão tentando viver o reino espiritual divino, mas vivendo na naturalidade de pensamentos humanos. É como se Jesus fizesse, mas é intocável para mim. Ok? Eu creio que Jesus cura, mas Ele não me curou até agora. E se Deus quiser, Ele vai me curar. Mas Deus quer te curar agora. Porque isso no reino espiritual divino já aconteceu. Então, você fica num dilema em que acredita em Deus, em Jesus, mas é como se fosse intocável para você. Parece que aquilo não chega ao conhecimento, ao entendimento de fato de uma realização. Então o apóstolo Paulo diz que, portanto, agora já, no exato momento, não há uma condenação para você, se você estiver em Cristo Jesus. Em que você se baseia? Qual é a estrutura que você tem? Não estou falando de doutrinas religiosas. Qual a estrutura que você tem para sustentar em seu coração, em sua vida, na sua faculdade mental? Qual a estrutura espiritual que você tem para conseguir atingir a cura que você tanto busca? Qual a estrutura no agora que você tem para conseguir atingir a salvação do seu esposo, da sua esposa? Os seus filhos estão na droga e você vive chorando e orando e buscando a Deus, e é como que não acontece nada. Ok? Você tem vivido uma vida solitária, você vive ao redor de pessoas, mas sozinho, sozinha.
O que eu estou falando é o que de fato você tem feito para que o agora aconteça em você. Para que de fato você não dependa mais do entendimento humano e comece a viver no entendimento do Espírito de Deus. Se de fato isso é possível para você. Se de fato isso é tocável para você. Observe o versículo seguinte, que nós lemos, foi o versículo de número 11, do capítulo 8 de Romanos. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Uau! O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito Santo. Se você não tem entendimento sobre o Espírito de Deus, se você nem acredita no Espírito de Deus, se o seu entendimento é raso a respeito do Espírito de Deus, você de fato no agora está tendo problemas. Porque no agora, para que você de fato não tenha uma condenação, você deve estar em Cristo Jesus, segundo o versículo de número 1. E no versículo de número 11 fala do Espírito Santo. Se você ainda não entendeu o que é o Espírito de Deus, é impossível você conseguir tocar aquilo que as pessoas naturais não conseguem, que é o reino espiritual. O reino espiritual só pode ser tocado pelo Espírito de Deus, no seu Espírito. O ser humano é incapaz, eu sou incapaz de ajudar qualquer pessoa. Porque eu sou de carne e osso, eu como a comida como você come. Eu tenho sono como você tem sono. Eu me canso como você se cansa. Mas quando você entende o viver em Cristo Jesus, você sai do entendimento humano e você começa a viver no seu espírito. Agora, eu vivendo no meu espírito, não tenho mais sono, não tenho mais fome, porque o meu sono é retirado pela a luz do Senhor. Sim, falando de espírito, tá? O meu espírito agora se regozija em Deus. Quanto mais o meu corpo está acordado, mais eu quero o Senhor. A minha fome não é mais por alimento, a minha fome é por descobrir coisas novas do Senhor. As minhas preocupações humanas agora elas são diferenciadas do entendimento do Espírito. Porque no entendimento do Espírito, no meu Espírito, eu começo a vivenciar coisas que no reino humano, para mim, é apenas um pedido. Socorro, me ajuda, preciso. No entendimento do Espírito agora é diferente. Eu começo a compreender a extensão da graça de Deus através da salvação em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um poder de te ajudar a entender isso. Mas talvez você tenha corrido para um lado para o outro e não consegue. Uau! O Espírito de Deus está falando no seu coração agora para você acalmar e começar a buscar no seu coração a palavra de Deus. Quando eu falo coração, não estou falando daquilo que bombeia o seu sangue, ou como muitos dizem por aí que o coração é a faculdade sentimental. Não! Eu estou falando o que a Bíblia diz a respeito do coração, que é o seu espírito. Sim, a estrutura espiritual existe no homem, na mulher, dentro de você. Então, a sua vida, o que você tem enfrentado no agora, é uma doença? Como resolver a situação de doença, de enfermidade no reino espiritual? É possível? Isso é real? Como você pode alcançar a salvação do seu filho, do seu esposo, atraí-los para a glória de Deus? É real? Como você pode deixar de lado aquela dor do passado que tanto te incomoda? Isso pode ser possível, meu Deus? Sim, tudo isso é possível. Mas para que isso aconteça, a sua vida natural, de fato, tem que deixar ficar um pouco de lado e você começar a viver sua vida em Cristo Jesus. E viver em Cristo Jesus não é fácil. Porque a estrutura natural que temos,
A estrutura natural que vivemos, a estrutura natural que aprendemos, nos ensina e nos estrutura para desacreditarmos da palavra e da presença do Espírito Santo de Deus. A estrutura espiritual, ela te desobriga do entendimento natural. Ela te desobriga do viver natural. A estrutura espiritual, ela te ajuda a um entendimento da graça de Deus. O entendimento da estrutura que você tem no reino físico, no reino natural, pode te atrapalhar. Sabe aquele entendimento que você não consegue compreender nada do reino espiritual? Parece que as pessoas estão indo para a igreja e estão se ensinando glória a Deus e aleluia, mas você continua do mesmo jeito. O que você tem que fazer para tocar o reino espiritual? Alguns dizem que você tem que ler a Bíblia. Outros dizem que você tem que jejuar. Outros dizem que você tem que orar. Entenda, oração, a leitura da palavra e o jejum é uma obrigação. Sim, se você de fato quer tocar o reino espiritual, você se obriga a ler a palavra, a orar e a jejuar. Então oração, leitura da palavra e jejum não te qualifica em tocar o reino do Espírito. O que te qualifica a trazer o reino do Espírito para você e você conseguir tocar aquilo que ainda você não toca, é de fato você viver em Cristo através do Espírito Santo. O que significa isso? É você de fato abandonar as coisas aonde o Espírito Santo não está. Se você vai a um lugar que o Espírito Santo não vai, que ele não aceita, porque ele é santo, e sabe, você não pode usar artifício de argumento, não, mas eu vou, o Espírito Santo está em mim, não tem nada a ver. Se você continua a falar isso, você continuará a sua vida do jeito que você está. Você não deve ir a lugares que o Espírito Santo não vai. Você não deve falar coisas que o Espírito Santo jamais falaria. Se você vê, visualiza aquilo que não é para você visualizar, aonde o Espírito Santo jamais olharia, é bem provável que a sua vida continue do jeito que está hoje. Presa ao passado, amarrado com correntes, presa em cadeias, preso em grilhões, preso na bebedeira, preso no jogo, preso na prostituição, preso na lascívia, preso no xingo, preso em tanto aspecto. Porque você está tentando tocar o reino espiritual vivendo naturalmente. As pessoas espirituais de fato vivem espiritualmente. Isso é muito difícil. E essa palavra que você está ouvindo é muito difícil para quem está falando. E muito difícil para quem está ouvindo. Eu espero que você entenda no Espírito de Deus, no seu Espírito, para glorificar o Senhor, que o Senhor quer te capturar para a glória dEle, mudar a sua estrutura e sua vida. Mas observe direito o que a palavra de Deus diz. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, se o Espírito, se... Entenda, existem muitos cristãos que usam as suas características cristãs, a sua forma cristã, a forma de falar, de se vestir, de se pronunciar. Eles são doutores de ensinar. No entanto, o Espírito Santo é como se fosse inválido dentro daquela pessoa. Porque nada que é do reino espiritual é validada na vida daquela pessoa. A pessoa vive com um espaço, um vazio, um buraco tão profundo em seu coração. Eu convido você a deixar o Espírito Santo a mudar isso. Uma vida em Cristo Jesus não é uma vida com Cristo Jesus. Muitos cristãos estão vivendo uma vida com Cristo Jesus e não em Cristo Jesus. A palavra te convida a viver em Cristo Jesus. Ou seja, todas as atitudes de Jesus em você.
todas as características de uma vida de Jesus Cristo em você, através do Espírito Santo. O Espírito da verdade. Uau! Se você vive na mentira, então é difícil que o Espírito da verdade esteja atuante em você. Talvez pela misericórdia de Jesus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo se torna um símbolo de promessa para você. Se torna um pacto de promessa para você. No entanto, um pacto, um símbolo ou um selo de promessa para a sua vida está inoperante porque você está vivendo na vida natural. E é impossível que o natural consiga compreender o espiritual. É impossível que o natural consiga tocar o espiritual. Mas a Bíblia diz que o espiritual consegue compreender tudo e todos. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ok? A vida, entenda, quando eu falei da vida, eu disse para você que não falaria apenas dessa vida terrena, desse espaço chamado natural. A vida em Cristo Jesus é diferente de a vida com Cristo Jesus. O com Cristo Jesus é uma coisa e em Cristo Jesus é outra. Nós estamos aqui falando da vida em Cristo Jesus, com as atitudes de Cristo Jesus, com o entendimento de Cristo Jesus, com a visão de Cristo Jesus, com o agir de Cristo Jesus. Isso é a vida em Cristo. A vida com Cristo é você ter Jesus na sua vida para ser seu Salvador. Você se importa com a salvação da sua vida para a eternidade. Uau! Isso é importante, necessário. Você desfrutar disso. No entanto, nós estamos falando da vida em Cristo Jesus. É nessa vida natural você provar da graça divina através do Espírito Santo e provar libertação, provar a cura, provar todas as características do reino espiritual divino que está garantido na palavra para a sua vida. É você provar de fato da felicidade. Existem pessoas que perguntam para mim se é possível a pessoa ser feliz. Outros já me falaram que é impossível você ser feliz completamente. São pessoas que vivem ainda na vida natural. A vida espiritual para elas é tão distante, é tão longe como que o homem da lua. Para elas conseguem apenas visualizar como olham para a lua. Uau, que coisa maravilhosa, existe, está ali no céu, é tão brilhante, é tão grande, é tão bonito, mas é intocável para mim. A vida em Cristo Jesus, você consegue tocar a sua cura. Sim, você hoje, atualmente no seu corpo, está vivendo uma dificuldade, mas a vida em Cristo Jesus te dá a possibilidade de você estar curada no agora. Porque quem está em Cristo é uma nova criação. Entenda, quando fala quem está em Cristo é nova criação, é porque uma velha criação já passou. Mas aí você tenta viver uma nova criação com a roupagem da velha criação, com as atitudes da velha criação, com o jeito de falar da velha criação, os lugares que você frequenta da velha criação, as pessoas com que você se relaciona da velha criação. É impossível você, de fato, viver uma nova criação. Porque você apenas ouve a palavra e ela não está transformando você. Então, para que você consiga viver a vida em Cristo Jesus, é necessário você, de fato, abandonar a vida natural. Quando eu falo abandonar a vida natural, eu estou falando de você abandonar a vida dos sentidos. Sentido, vontade de prostituição, os sentidos de vontade da fornicação, o sentido da vontade da masturbação, o sentido da vontade da mentira, o sentido da vontade da perversidade. É isso que eu estou falando.
Mas parece que as pessoas ouvem o evangelho, dizem que são cristãs e jamais abandonam seus maus caminhos. Sim, eu sei o quanto é bom viver no erro. Eu vivia no erro. Mas eu garanto para você que a melhor coisa na minha vida foi permitir eu deixar essa vida natural de lado e poder viver a vida espiritual. Lembre-se, vida natural, vida dos sentidos. A vida espiritual é a vida com o Espírito Santo de Deus. É um relacionamento forte com Ele. É um relacionamento de entendimento do reino espiritual. Ah, mas eu já fiz isso, eu faço isso todos os dias. Ok, será? Eu faço isso, ok, mas será? Se você está dizendo que faz isso e sua vida continua da mesma forma, você vai para a igreja, você glorifica a Deus, você vai para a sua faculdade, para o seu trabalho, está em volta das pessoas, mas você ainda assim é depressiva. Ainda assim há um problema no seu sistema imunológico. Ainda há um desentendimento ali conjugal que você não consegue mais reparar. Você já fez de tudo. Ok? A presença de Deus pode mudar isso. A vida em Cristo Jesus pode mudar isso. Não há com Cristo Jesus. Veja, entenda, quem vive com Cristo Jesus não consegue atingir a maturidade do seu espírito. Consegue atingir a salvação da sua vida. Sim, para você ser salvo futuramente. Mas não para você viver bem em Cristo. Porque a vida natural, ela confunde muito entre sentimentos e espiritualidade. Entenda, eu já vi cristãos dizer que são cristãos, mulheres e homens, e de fato acreditam em cada coisa absurda que a Bíblia condena. Eles não só acreditam como eles seguem, como o horóscopo. Eles acreditam em coisas místicas, absurdas. Eles sonham e não entendem que existe um espírito maligno, chamado de espírito maligno de sonhos. Eles sonham e sem a atuação do Espírito Santo, eles acreditam nos seus próprios sonhos e começam a viver suas vidas conforme aquilo que sonharam. Meu Deus, que coisa absurda. Eles vão segundo o conselho dos ímpios. Ah, faça isso. Ah, deixa o teu casamento. Ah, isso é muito ruim. Ah, o teu esposo não presta. Meu Deus, o conselho de um ímpio, de uma ímpia, funciona mais do que o conselho da palavra de Deus. E dizem que são cristãs, dizem que são cristãos, como que se fosse para a igreja, fosse garantia de ser um cristão. Como que se acreditar em Jesus fosse garantia de mudança de vida. Essas pessoas vivem ao seu próprio prazer. Quando está tudo bem para elas, ok, Jesus é o Senhor. Mas quando começa a dar problemas, parece que Jesus não é tão o Senhor assim. Então, o viver em Cristo é diferente do com Cristo. O com Cristo são pessoas que supostamente aceitaram a Jesus nos seus corações e oram e choram. Mas ainda assim tem a estrutura mundana em suas vidas. Tem a estrutura de Satanás em suas vidas. Sim, elas são amantes de si mesmas. Elas ouvem o mundo. Vamos para ali, ela vai. Vamos fazer isso, todo mundo vai. E aí vive com as suas vidas inconstantes. Os seus corações pesados. Um vazio em seu peito, enfermidade. E daí tem que recorrer a instituições. Esquece de recorrer à palavra. É como que Jesus é a última opção. A vida com Cristo é assim. A vida em Cristo é diferente. Jesus é tudo, em todos, por tudo. Tudo em sua vida deve ser Jesus Cristo. Se você vai sentar, deve ser Jesus agindo em você. Se você vai levantar, deve ser Jesus agindo em você. Se você vai andar, deve ser Jesus agindo em você. Você não reclama, você vê a oportunidade de Deus, de sua vida, da sua situação, se tornar um grande testemunho. É assim que é uma vida em Cristo Jesus. Então, essa primeira parte da vida em Cristo Jesus, eu convido a você a viver a vida com Deus, mas não só com Deus,
mas em Deus, através de Cristo Jesus, com o Espírito Santo agindo em você. E para que isso aconteça, você deve agir na palavra. Sim, você deve agir na palavra. Não na sua palavra, não nos seus pensamentos, não na sua doutrina, isso não importa mais. Sabe, Jesus está voltando, isso não importa mais. Talvez os seus pensamentos, a sua intenção é tão boa, é tão incrível, mas não importa tanto mais. Daqui para frente as coisas começarão a piorar. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Ainda nesse trimestre desse ano as coisas começarão a piorar. O que importa é a seriedade de você viver em Cristo Jesus. Quão sério você é, quão séria você é, ao ponto de deixar aquilo que você gosta do natural, do pecaminoso para trás. Ninguém tem a capacidade que você tem em escolher as coisas. Só você tem a capacidade de escolha, de deixar as coisas para trás erradas e seguir as coisas certas em Cristo Jesus. Eu não consigo ter essa capacidade de te ajudar. Seu pastor, seu bispo, seu apóstolo, o papa, não consegue te ajudar, a não ser a sua própria vontade. A sua vontade te qualifica em deixar as coisas para trás e seguir em Cristo, ou deixar mais ou menos Cristo com você ao seu lado e você viver também mais ou menos com as coisas naturais. Então, é necessário e importante você compreender isso. A visão que se tem por aí é que tudo vai melhorar, vai tudo melhorar. Uou, 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 uou! A palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus não te dá um final maravilhoso, não dá o final das coisas muito bom, todo mundo em festa. Você tem que ter o evangelho claro na sua vida. Ok? Tratando-se de enfermidade, de doença, você já conseguiu compreender pelo Espírito de Deus que a sua vida não pode viver do jeito que está. E que a doença não é sua. A enfermidade não é sua. Ah, a minha diabetes. Ah, a minha enxaqueca. Ah, o meu bico do papagaio. Ah, já viu isso? Jesus não trouxe isso para você. Ah, então foi a vida. Na vida não trouxe isso para você. Há um causador de tudo isso. Eu acreditando ou não, há um causador de tudo isso. A vida em Cristo Jesus te alinha no entendimento do reino espiritual divino. Eu convido a você a entender a palavra de Deus, a entender o propósito do Espírito Santo para a sua vida. E se eu perguntasse para você, agora mesmo, qual o propósito de Deus em você estar viva? Qual o propósito de Deus em você estar vivo? A resposta seria como muitos. Ah, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Ainda não descobri, mas eu sei que tem um propósito. É um propósito de pregar a palavra. É um propósito de salvação. As pessoas são tão superficiais, tão rasas do evangelho, que vivem suas vidas falando que crê na palavra de Deus. Crê em sua própria palavra. Crê em seu próprio entendimento. Crê em sua própria doutrina. Vivendo, pegando a Bíblia Sagrada e folheando de um llado para outro, me ensinando e aprendendo coisas que de fato não estão levando muita coisa para ninguém. Vivem na igreja com o Senhor e vivem a sua própria vontade carnal. Jesus quer reparar isso em você. A vida em Cristo Jesus quer mudar a sua própria vida. A vida em Cristo Jesus quer mudar você. Te dá uma estrutura nova. Ok? Essa é apenas uma informação. É decisão sua acreditar ou não. Essa é apenas uma informação de Deus para você. É uma decisão sua, opinião sua em aceitar e acatar ou não. Eu não estou aqui para convencer você. Eu estou aqui para trazer a informação de Deus para você. E que o nome do nosso Deus seja glorificado nisso.
A vida em Cristo Jesus é muito melhor do que a vida com Cristo Jesus. De novo, a vida em Cristo Jesus é muito melhor do que a vida com Cristo Jesus. Porque a vida com Cristo Jesus dá oportunidade para os desejos carnais ser sugeridos para você. A vida em Cristo Jesus bloqueia e elimina os desejos carnais em você. Que Deus possa abençoar a sua vida, te trazer um entendimento da graça, te trazer a interpretação do Espírito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que você seja abençoada, que você seja abençoado no nome de Jesus. Deus abençoe.